A Michele Trombelli não tá aqui no estúdio comigo agora porque ela saiu aí pela cidade para fazer um lanchinho. Foi fazer um lanche. São 8h15 da manhã, nada mais justo, a gente tá no ar desde cedo, né? A Michele tava com fome e foi fazer um lanche. Michele Trombelli, onde você está fazendo o seu lanche matinal e por quê? Cadê você? É nada, Mauro Talhaferra, que é trabalho, viu? Não tem essa de sair no meio do expediente para fazer um lanchinho, não, é trabalho. Mas é um daqueles trabalhos difíceis, sabe? Que a gente é obrigado a fazer. Pois é, eu vim aqui para contar um pouquinho da história de um dos pontos mais tradicionais que certamente os paulistanos conhecem. Quem é de fora de São Paulo também já deve ter vindo aqui, que é o Ponto Chique, que está completando amanhã, exatamente, dia 24 de março, completa 100 anos de vida. E eu estou aqui ao lado do Rodrigo Alves, que é o dono do Ponto Chique, que é a 4ª geração já, né? 100 anos, é isso, Rodrigo? Bom dia para você, obrigada. Bom dia Michele, bom dia Mauro, todos os ouvintes. E amanhã, eu sou a 4ª geração à frente do Ponto Chique, junto com a minha irmã. E amanhã completamos aí 100 anos, esse marco tão importante pra gente, né? Pois é, e é uma história aí que se mistura um pouquinho com a história do modernismo. A gente falou bastante aqui na programação, né, sobre a Semana de Arte Moderna, que também completou 100 anos agora em fevereiro. Só que antes de continuar esse papo com o Rodrigo, eu vou convidar o Júlio César tá aqui para ele mostrar as imagens, quem está acompanhando a gente no YouTube, as imagens do preparo do lanche. E o chapeiro, o Elson, ele vai fazer ali para deixar todo mundo com muita água na boca, porque você sabe que a gente, né, vai falar aqui um pouquinho sobre os ingredientes do bauru, mas um dos grandes atrativos desse bauru, e por isso que ele ficou tão famoso, é esse queijo fundido ali. Então eles têm a chapa ali que eles colocam esse queijo derretido, de dar água na boca, que é a mistura de quais queijos, ô Rodrigo? É o queijo prato, steppe, golden e suíço. E São aí, 4 tipos, então. São 4 tipos fundidos na água, em banho-maria. 3? 4. 4. Entendi. E aí eles são fundidos em banho-maria, e aí, então assim, não é exatamente na chapa, é só na água quente ali, e aí eles vão ficando derretidão, assim? Isso, não tem nada frito no bauru. Então ele derrete na água, parte da gordura do queijo fica na água, por isso que ele fica tão leve. Agora você falou o segredo, então é light, tá, gente? É muito light o bauru. Não é exatamente light, mas ele fica bem suave, né? Bom, vamos caminhar aqui na mesa, inclusive, Mauro, Michele. ele tá com a escuta, se você quiser conversar com ele, a gente vai caminhando e vai sentar, porque daqui a pouco eles vão servir o bauru, afinal, né? Então a gente vai andando aqui, mas pode falar. Michele, só para confirmar pra gente, a história do Ponto Chique, né, e o Ponto Chique, ele ficou muito famoso aqui em São Paulo por conta desse sanduíche, o bauru. Então, só pra gente saber, o Ponto Chique começou lá no Largo do Paissandu. Ainda tá no Largo do Paissandu? E porque eu lembro que depois o Ponto Chique abriu outras unidades aqui em São Paulo. Eu não sei como é que tá essa configuração atualmente. E para você lembrar para os nossos ouvintes, Michele, quais são, além desse queijo fundido que você descreveu para gente, quais são os outros ingredientes do bauru, para quem não para quem ainda não provou o sanduíche, saber quais são esses ingredientes? Não, a gente vai detalhar tudinho aqui. A sede original sempre foi essa, né, Rodrigo? Ou não, ela mudou, porque ele começou o Ponto Chique aqui no Paissandu, lá em 1922, mas já era aqui nesse lugar exatamente que a gente está falando agora? O Ponto Chique começou nesse endereço, exatamente nesse salão aqui, há 100 anos. E depois, em 78, que a gente expandiu, que foi quando minha família sumiu, né, meu pai. E aí abriu Perdizes, então hoje a gente tem Perdizes, Paraíso e no Brooklyn. Então são 4 sedes, né, 4 unidades do Ponto Chique aqui em São Paulo. E aí conta pra gente um pouquinho mais dos ingredientes desse famoso bauru. A gente vai contar a história também, né, de como surgiu. Mas além desse queijo, essa mistura desses 4 queijos, o que mais faz do bauru um sanduíche tão visado? A receita original que o bauru ensinou é rosbife, o tomate, pepino em conserva, aquele queijo delicioso no pão francês. Pão bem fresquinho, né? Fresquinho, sempre pão francês. Bom, e aí conta pra gente então, o Rodrigo Alves, ele é o atual proprietário, né, junto com a irmã dele, eles são a 4ª geração de donos aqui do Ponto Chique, mas não começou exatamente com a sua família, né, Rodrigo? Não, quem fundou foi o Odílio Titini,
descendente de italiano, pai italiano, e abriu aqui com instalações muito refinadas para a época, com azulejos franceses, mármore de Carrara, mas sem nome. E aí, logo depois, os modernistas começaram a frequentar, logo de imediato, e aí Oswald de Andrade que começou a apelidar aqui, vamos naquele lugar chique, né? Vamos naquele ponto chique. E aí logo assumiram, então, o nome ponto chique na fachada. Pois é, nome dado então por Oswald de Andrade, viu, Mauro Tagliaferri? Não é pouca coisa, não. E aí, então, e o seu pai, o seu avô trabalhava em outro lugar com o criador, o seu Odílio, que foi quem criou aqui. Meu avô veio de Franca na década de 50, com 17 anos. E aí o primeiro emprego dele aqui em São Paulo foi aqui, como garçom. Mas aí já uns 20, 30 anos depois da criação do restaurante? Sim, que aqui é de 22, daqui a 30, mais de 30 anos depois. E aí ele ficou aqui uns 5, 6 anos trabalhando, depois ele saiu e foi também empreender, abrir outros bares, restaurantes. E aí na década de 70 foi quando o Odílio decidiu, já estava com bastante idade, não tinha sucessores, e aí ele decidiu que ia vender, que ia fechar a operação e vender. E aí onde meu pai e meu avô já entraram em contato com o ex-patrão, né, do meu avô e fecharam lá um acordo da compra da marca. E aí então continuou, seu avô, seu pai, e aí o Bauru mesmo, ele foi criado bem no comecinho, lá ainda na década de 1920? Ele foi criado em 1937, pouco depois, 15 anos depois. E aí pelo estudante de Direito, que também era aqui o reduto de todos os estudantes lá da Faculdade de Direito de São Francisco. É que a gente está bem pertinho, né? Os ouvintes que não são aqui exatamente de São Paulo, do centro de São Paulo, a gente está aqui no Largo Paissandu, pertinho aqui do Largo São Francisco, então os estudantes de Direito vinham, e aí foi o Casimiro Pinto Neto, é isso? E ele tinha um apelido de Bauru, e ele que falou, faz um sanduíche assim. Isso, o Casimiro, ele veio da cidade de Bauru, então todos chamavam ele de Bauru. E aí ele estava lendo um livro de nutrição da época e aí ele teve a inspiração de criar um sanduíche que representasse uma refeição completa. Então ele chamou o chapeiro e foi ditando, né? Olha, pega o pão francês para o carboidrato, depois a proteína, né, do rosbife, a vitamina do tomate. Então ele foi criando com essa inspiração. Na hora que ele foi comer, passou. O Kiko, outro amigo da faculdade, comeu, pegou outra metade, experimentou e já logo disparou. Me vê um desse aqui do Bauru. E aí foi sucesso imediato. O Bauru era super carismático, né? Era presidente do centro acadêmico. E aí todo mundo queria experimentar o tal sanduíche do Bauru. Ou seja, e aí ele foi advogado e virou jornalista também, não foi? Sim, ele teve uma carreira de jornalista, foi um dos repórteres ESSO, foi até ele que deu a notícia do fim da guerra, teve bastante influência aqui na cidade de São Paulo. Bom, Mauro, se você quiser fazer pergunta para o Rodrigo, tem um álcool gel aí que a gente vai, obviamente, dar uma degustada. Vou mostrar para quem está acompanhando aqui no YouTube. Se quiser fazer alguma pergunta para ele, fica à vontade, ele está na escuta. A gente está aqui no estúdio, eu e o Ronaldo Arruda, salivando, né, Ronaldo? Porque, assim, a imagem aí de vocês dois, cada um com esse sanduichão na frente, tá dando aquela fome. E o que é muito legal nessa história que a Michele e o Rodrigo estão contando pra gente é do caráter assim democrático, popular, como as coisas foram acontecendo. O nome da lanchonete foi batizado pelos modernistas, porque era um lugar da cidade que era decorado de uma forma mais sofisticada, virou o Ponto Chique. O nome do sanduíche também foi escolhido porque era de alguém que era de Bauru, falou assim, então é lá o sanduíche do Bauru, quer dizer, olha como as coisas vão pegando, os nomes vão pegando e vão ficando, e no caso essa escolha é praticamente democrática, né, Rodrigo? O Brigo fala assim, né? O cliente ele chega aqui no restaurante, pede para trocar algum ingrediente ou pede algo diferente e de imediato ele é atendido, né? Porque afinal de contas, se um cliente nos deu o carro-chefe, como que nós não vamos atender um pedido de qualquer alteração, né? Vai que surge aí, né? Exato. Uma grande estrela da culinária. Exato, vai que só surge o sanduíche Michele. Pois é, não, inclusive o Bauru, né, ele virou patrimônio cultural imaterial do estado de São Paulo em 2018, né, e tem muita gente que acha que ele nasceu em Bauru, não, foi um morador, né, um cidadão de Bauru que acabou trazendo aqui no centro de São Paulo. O grande representante da culinária paulista, então criado por um bauruense aqui em São Paulo.
Depois o Casimiro também, voltando para Bauru, ensinou lá o pessoal do Esquinão, o Zé do Esquinão, a fazer também o sanduíche da mesma forma. Então a receita original é essa, mas se espalhou pelo Brasil inteiro, cada região tem a sua peculiaridade, tem a sua forma de fazer, às vezes um pouco diferente, como depois até o próprio presunto, né, que foi substituiu o rosbife. Qualquer padoca hoje tem em Bauru, né? Assim, só que é isso, com outra cara, não com essa carinha que a gente... Nem só Bauru, né? Tem esfirra de Bauru, pastel de Bauru. Nossa. Agora, pode falar, Mauro. Não, só para saber, Michele, saber do Rodrigo, se o Bauru, o Ponto Chique também virou uma espécie de ponto turístico, né? Se as pessoas vêm de outras cidades, até de outros estados, quando vêm passear em São Paulo, também querem conhecer o Ponto Chique, conhecer e provar o Bauru, assim como acontece, por exemplo, tem o famoso sanduíche de mortadela do Mercadão Municipal, que também é uma atração turística em São Paulo. O Bauru também ganhou essa característica, Rodrigo? Ganhou. Nós recebemos muitos turistas. Essa loja, principalmente aqui do centro, é a loja que nós mais recebemos turistas estrangeiros. Normalmente eles já começam, né, o passeio, conhecendo a cidade pelo centro. Então, e gente também do país inteiro. E o que é sempre muito legal é que tem alguém de São Paulo, né, que mora aqui, o paulistano, sinceroniano, né, que se contando a história, mostrando, quer dizer, trazendo para conhecer realmente as nossas tradições. Mas aqui vocês não têm só sanduíche, certo? Vocês têm pratos, tem vários tipos de refeição. Sim, temos uma cozinha completa, de quarta e sábado tem feijoada, então tem uma variedade enorme no cardápio. Ô, Rodrigo, e como é estar no centro? Assim, como é que você vê o centro hoje, né? A gente está conversando aqui com os nossos ouvintes mais de São Paulo mesmo. Você acha que o centro, ele já vive... Em 100 anos aqui, né? Você e sua família já pegaram tantas fases do centro. Que fase você acha que a gente está em relação à degradação ou recuperação da região central? Acho que a gente está apontando para uma recuperação. Hoje a vocação do centro é muito mais turística do que era lá antigamente, dos cinemas ou dos shoppings, né, do MAP, Mesbla. Hoje é muito mais turístico. O que tem várias obras acontecendo, o próprio Anhangabaú, né, daqui a pouco começam os shows também a acontecerem. Então está apontando para uma revitalização importante agora. E como foi resistir à pandemia nesse período aí nos últimos tempos, assim? Vocês, obviamente, tiveram que fechar, como todos os restaurantes, ficaram à base de delivery, vocês tiveram que reduzir muito, como é que foi? Bom, foi um susto como para todos, né, de ter que fechar, de ter que ficar se estendeu muito mais do que se previa. O que nós conseguimos foi não demitir ninguém. Então, nós conseguimos manter a equipe toda durante todo o período aí de pandemia. Então, assim, agora nós estamos com força total para a recuperação, né? Para atender a todos, mantendo aí as equipes, o treinamento, enfim. Os restaurantes aqui do centro, eles têm uma característica que tem garçons que trabalham há 1000 anos, assim. O Ponto Chique mantém, assim, o funcionário mais antigo de vocês está há quantos anos? Aqui, por exemplo, tem o Miguel, que tem 43 anos de casa. Uau! Então ele entrou em agosto de 78, eu nasci em novembro. Então literalmente me pegou no colo. Michele? Legal. Oi, Mauro, diga. Pode ir perguntando aí, porque você sabe que o Bauru ele tem uma característica, você precisa comer meio rápido, porque senão o queijo vai esfriando, vai ficando meio duro, né? Não, então pode ir falando aí que eu tô ouvindo. A gente estava falando da característica democrática do Ponto Chique e do Bauru, e aí tem um ouvinte nosso aqui, o Marcelo, ele está perguntando se tem Bauru vegano. Vegano não. Até por causa do queijo, que é mais difícil de fazer o derretimento ali na água. O que a gente consegue atender seria o vegetariano, que aí nós sempre aconselhamos trocar o rosbife pelo champignon. Que tem a mesma textura, uma textura mais próxima da carne. Eu perguntei para ele brincando antes de entrar no ar aqui se eles tinham feito já um Bauru, uma versão para quem tem intolerância à lactose, né? Porque esse monte de queijo aqui ainda não foi possível, né, Rodrigo?
Não, aí é mais fácil tomar o remédio antes e vir curtir o Bauru original. Rodrigo, quantos baurus em média por dia o Ponto Chique faz? Olha, o ano passado nós vendemos 120 mil baurus. Nossa. 2021, o ano todo. Vocês abrem todos os dias, não? Sim, todos os dias. Então, 120 mil. Dá mais ou Michele. menos 328 baurus por dia, é isso. Na média é isso, né? Tem os dias lá, final de semana, vai Final de bem semana, mais. final de semana é quando sai mais, né? Sai. Aí o pessoal vem de longe e tal para poder comer o bauru. Olha, e é muito bom. O pão é aquele pão bem crocantezinho, assim, e aí dá os contrastes mesmo, né? Porque você tem aqui o pepino, que poderia ser tipo um picles, assim, né? Um pepino em conserva, você falou. Isso é um picles. É um picles e um tomate, o rosmarin. Então, assim, sabe, são realmente ingredientes que se complementam, né? Então, por isso que acho que é o segredo, que fica muito, muito gostoso. Eu vou ver se eu levo um pra você, pra Vanessa, pra Stephanie, pro Ronaldo, tá bom? Eu não ia dizer nada, Michele, mas é o mínimo que você pode fazer depois de deixar a gente aqui com água na boca, aqui na Depois rádio. de vocês me proporcionarem essa experiência incrível no horário de trabalho, tá bom? Combinado. Michele, Pode muito deixar, obrigado. pode deixar que nós vamos mandar assim pelo delivery. Tá bem. Rodrigo, olha, muito obrigado por nos receber, por receber a Michele, por receber a reportagem da Nova Brasil FM. Parabéns pelos 100 anos do Ponto Chique, essa lanchonete tão emblemática aqui de São Paulo, que criou o sanduíche Bauru, outro símbolo da nossa cidade. Muito obrigado. Volte sempre aqui ao Nova Manhã. Obrigado, e nós que agradecemos, estamos aqui de portas abertas para comemorar esses 100 anos com todos os ouvintes também, quem ficou com água na boca, pode vir aqui experimentar o verdadeiro e famoso Bauru. Pois é, isso. Obrigada, Rodrigo, obrigada, Mauro, ouvintes. Eu vou ter que terminar meu sanduíche, né? Não vou fazer satisfeita, tá bom? Beijinho para vocês, até a próxima. Valeu, Michele, obrigado.